Eu peço para que vocês coloquem lá no chat a palavra presente, para que fique registrado a presença de vocês, tá certo? Então, a gente vai começar com 9:03. Eu acredito que ninguém vai entrar mais, não. Se entrar, depois observe. Então, pessoal, a gente vai finalizar essa disciplina de auditoria explicando como é que acontece os procedimentos da auditoria externa, né, da auditoria independente. E aí, vai ficar faltando eu explicar a questão dos relatórios de auditoria. E aí os relatórios de auditoria são 4, né? E até esse capítulo ele menciona a questão dos relatórios de auditoria. E aí quem tiver curiosidade, né, depois ver essa questão dos relatórios, né? A gente tem o limpo sem ressalvas, o com ressalvas, é, o adverso e o com abstenção de opinião. Eu posso explicar um pouco por cima, né, cada um, mas aí eu não vai dar tempo de explicar a estrutura de cada um. A gente vai ver que no final do capítulo ele traz é, ele traz basicamente um escopo de como seria esse relatório, né? Ele diz, ó, tem tantos parágrafos, começa com parágrafo tal, então a gente vai ver daqui a pouco, já no final do capítulo, ele traz um pouco de como é que esse relatório de auditoria ele é dado. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os objetivos, né, do capítulo. Ele traz quais são os objetivos do capítulo, né? Saber o que é auditoria independente ou externa, quem a executa e qual a sua finalidade, saber da existência de normas nacionais e internacionais que regem a auditoria externa, conhecer as etapas de auditoria independente, discutir sobre a independência da auditoria externa, conhecer os objetivos da auditoria independente, saber quais demonstrações contábeis são objetos da auditoria independente, saber o que o auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, entender a importância dos trabalhos de auditoria interna para a auditoria independente, discutir as principais diferenças existentes entre auditoria externa e auditoria interna, e saber que o resultado de trabalho de auditoria independente é substanciado em um relatório de auditoria. Então, esses são os principais objetivos, né, da auditoria, tanto a questão de discutir como é que deve ocorrer as etapas, né? Então, o capítulo ele é bem abrangente, apesar de ser um pouquinho resumido, mas ele traz as principais partes, né? Ele resume bem como é que deve acontecer esse processo de auditoria. Eu sei que a gente já ouviu muito sobre o auditor interno, sobre o auditor externo, né? A gente já estudou exaustivamente sobre os papéis, tanto do auditor interno como externo, mas aqui cabe ao estudo da auditoria em si, certo? Aqui a gente não está falando da figura do auditor, a gente tá falando aqui do processo da auditoria, como é que esse processo realmente acontece. E aí nós temos o conceito, né? Esse autor aí, ele conceitua a auditoria como auditoria externa ou independente, também denominada auditoria das demonstrações contábeis. Ele diz que é uma técnica contábil que consiste na verificação, né? Na verificação da exatidão e fidedignidade dos dados contidos nas demonstrações contábeis. Então, é bom frisar isso daqui, que o objeto de estudo da auditoria são as demonstrações contábeis, por meio, né, do exame minucioso dos registros de contabilidade dos documentos que deram origem a eles. Então, o que eu vou verificar? Os registros da contabilidade e os documentos que deram origem a eles. A auditoria externa é realizada por auditores independentes, contratados pela organização para examinar suas demonstrações contábeis e expressar, né, a opinião. A gente vai ver que todo o relatório de auditoria ele vai culminar em uma opinião do auditor, né?
essa opinião é que vai levar os investidores, vai levar as pessoas que precisam, né, dessa avaliação, dessas demonstrações contábeis da empresa, a investir ou não na empresa, ou a confiar ou não nos dados, né? Então, essa opinião do auditor, ela é extremamente relevante. Então, por intermédio do relatório de auditoria, que a gente vai ver, né, depois, com o propósito de aumentar o grau de confiança nos usuários das suas respectivas demonstrações. Então, os auditores independentes, né, como a gente já estudou, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, no caso, se for jurídica, no caso das firmas de auditorias, devidamente qualificados para exercer as funções de auditoria independente. As companhias, as sociedades anônimas de capital aberto, assim como a sociedade de grande porte, por força das determinações legais, contratam serviços de auditores independentes para examinar suas demonstrações. E aí, o parágrafo 3º, né, do artigo 177 da Lei 6.044/76, diz que as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, né, a CVM, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Essa lei de 1976 é a lei que vai regulamentar, né, a lei que fez a reforma do sistema financeiro nacional, né, a lei mais recente que trata sobre a mudança, né, que regulamenta o nosso sistema financeiro nacional. E o que ele diz? Que as demonstrações financeiras das companhias abertas. Quais são essas companhias abertas? São todas aquelas empresas SAs, né? As sociedades anônimas. São aquelas empresas que disponibilizam parte do seu patrimônio, né? Ou maior parte dele, para a venda de ações dentro da Bolsa de Valores. Então, essas empresas, elas são obrigadas, né, por essa lei, a passarem por processo de auditoria, certo? Por processo de auditoria, e tem que ser uma auditoria independente, ou seja, tem que ser uma auditoria externa. Isso aqui a gente já foi falado, né? Acredito que vocês já sabem, já saibam disso. E aí nós temos essa lei, né? O artigo 3º da Lei 11.638 de 2007, né? Diz que aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas, sobre a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei 6.404, né? Então, além das sociedades, além das SAs, né, das sociedades anônimas, aplicam-se também às sociedades de grande porte, ainda que elas não sejam constituídas de ações. Aí vocês podem perguntar, Pedro, qual a diferença entre uma sociedade de grande porte e a SA? A empresa, ela pode ser de grande porte, né? Ela pode ter um grande volume tanto de lucro como de capital, e vamos dizer que ela não possa, aliás, que ela não tenha aberto o seu capital para negociação de ações. Isso é uma escolha da empresa, abrir esse capital para a venda de ações na Bolsa de Valores. Então, esse dispositivo, né, dessa Lei 11.638 de 2007, ele veio trazer a obrigatoriedade dessas empresas de grande porte a passar também pelo processo de auditoria. Então, aqui, né, no parágrafo único da lei, ele vai dizer o que é uma empresa de grande porte, né? Porque aí fica muito, né, subjetivo. O que seria uma empresa de grande porte? Então, vai ser toda a empresa que tiver, né, um ativo total superior a 240 milhões de reais. Então, ou uma receita bruta anual de 300 milhões de reais. Então, essa seria, né, aliás, essa seria o conceito, né? Aliás, o conceito mesmo
consideram uma empresa de grande porte, ou seja, o que é uma sociedade de grande porte? Uma empresa que tem um ativo superior a 240 mil ou uma receita bruta anual de 300 milhões. Então, então aí, pela lei, a gente vê, né, que quem é obrigado, né, a passar por esse processo de auditoria? Tanto as empresas sociedades anônimas, tanto as sociais e também outras empresas que a gente já viu, né, empresas que instituições financeiras, né, bancos, instituições que operam com seguros, né, então todas essas empresas elas passam por processo de auditoria. A normatização, né? No capítulo 2, nós já estudamos, né, a respeito das normas, né, da produção do auditor independente, né? Então, agora a gente vai falar só sobre a normatização das atividades da auditoria independente. Então, como nós já vimos, né, anteriormente, as normas brasileiras de auditoria independente, a externa, elas integram um conjunto de normas brasileiras de contabilidade derivadas do Conselho Federal de Contabilidade. Aqui está um pouquinho meio apagado, né, o PDF, mas eu acredito que dê para enxergar. Então, essas normas, elas estabelecem regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil no desempenho das funções da auditoria independente. As normas de auditoria independente de asseguração, bem como as normas de auditoria interna derivadas do Conselho Federal de Contabilidade, são convergentes com as normas internacionais de auditoria, emitidas pela Federação Internacional de Contadores. Então, conforme a gente já comentou, né, anteriormente, a IFAC, né, as normas internacionais, né, recomendam, como parte do serviço do interesse público, que seus membros e associados elaborem a tradução de suas normas internacionais e demais publicações. No Brasil, essas traduções são realizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu vou passar um pouco essas normas, né? A gente já sabe que essas normas brasileiras, elas derivam das normas internacionais. Aqui cabe destacar a questão das siglas, né? Entre as normas de contabilidade, nós temos a questão das normas do auditor independente. Todas as normas que forem tratar sobre o auditor independente, elas são identificadas como a sigla NBC-PA, né, que são aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditor independente. Então, se a norma vai regir sobre a questão do profissional em si da auditoria independente, é tratada como NBC-PA. Agora, se a norma for tratar da auditoria em si, né, se for do processo de auditoria em si, vai ser NBC-TA, certo? Então, tem uma diferença aí das nomenclaturas. Se a norma for tratar sobre o profissional de auditoria independente, NBC-PA. Se for tratar sobre a questão da auditoria em si, vai ser a NBC-TA, né? Então, tem essa diferença, né? Uma pegadinha que cai muito em concurso, né? Da área, né? Da área financeira, essa questão dessas nomenclaturas, né? De normas. Aí nós temos a Embracon, né? Que é a Associação Brasileira, né? De Contadores, né? E ela que vai regulamentar, né? As atividades de auditoria independente no Brasil, né? Então, ela que vai, né, trazer toda essa normatização, né, inclusive, né, com a questão da Comissão de Valores Mobiliários, né, do Banco Central do Brasil, e fazer toda essa interdependência entre esses outros setores, a CVM, o Banco Central, a SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados. E aí, o texto traz algumas normas, né, brasileiras de contabilidade, né? Ele traz algumas das principais, a NBCTA 200, né, que traz os objetivos gerais do auditor independente, né, a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria,
a concordância com os termos de trabalho de auditoria, né, o controle de qualidade de auditoria, demonstrações contábeis, né, a NBCTA 230 trata sobre a documentação de auditoria, a NBCTA 260 traz a questão da comunicação com os responsáveis pela governança da empresa, a NBCTA 300 traz normas sobre o planejamento e auditoria das demonstrações contábeis. Então, aí nós temos uma série de normatização, né, que vai tratar sobre o trabalho em si da auditoria, né. Aqui a gente vai passar o ponto 4.3, que vai tratar sobre as etapas do ciclo de vida da auditoria independente. O que é esse ciclo de vida? É exatamente as fases da auditoria, né? Quando a gente fala em um ciclo de vida de uma pessoa, né, nós temos a criança, né, a gente nasce, envelhece, né, e um dia a gente vai morrer. E da mesma forma acontece com a auditoria, né? Como é que acontece esse ciclo de vida, né? Então, o ciclo de vida da auditoria independente, ele é desenvolvido em 3 etapas. Quais são? A primeira etapa é o planejamento, né? Então, o planejamento. A segunda etapa é a execução. E a terceira e última etapa é o relatório. Então, o que seria o planejamento? O planejamento, ele consiste na definição da estratégia global para o trabalho e para o desenvolvimento do plano de auditoria. Essa etapa da auditoria envolve uma série de procedimentos que objetivam a elaboração do plano de auditoria. Então, o planejamento, ele é uma das partes principais, porque ele vai englobar a estratégia da auditoria. É no planejamento onde eu vou definir quais documentos serão avaliados, né? Qual o período de tempo que eu vou pegar desses documentos, e aí também vai ser definido quais serão as pessoas que serão ouvidas, né? Como é que vai ser começado, né? Então, esse planejamento é onde o auditor vai traçar toda uma estratégia do seu trabalho, de como é que ele vai desenvolver o seu trabalho. E aí, esse planejamento, ele tem que ser bem delimitado, porque se ele não for bem traçado, ele pode trazer erros. Então, eu tinha parado aqui nas etapas do ciclo, né, de vida da auditoria independente. Então, a primeira fase, que é a questão do planejamento, ela ela é a mais importante, né? Porque ela que vai tratar sobre a questão de como é que vai acontecer a auditoria. Então, ela deve ser bem planejada, porque se ela não for bem delimitada, ela pode trazer prejuízos ao longo do trabalho em si. A execução, né, a segunda parte, ela consiste no desenvolvimento, né, dos trabalhos de auditoria, é o trabalho de campo realizado, né, nas dependências da empresa auditada. Então, nessa etapa em que o auditor e a equipe de trabalho, né, aplica os procedimentos da auditoria conforme o planejamento, examinando toda a documentação que deu suporte às informações contidas nos relatórios contábeis, visando a obtenção e análise das evidências, né, que justificarão a opinião a ser apresentada no relatório. Então, essa parte, né, da execução é o trabalho em si, monamass, né? É a etapa onde o auditor ele vai verificar os documentos, ver as evidências, né? E aí, através dessa análise, ele vai dar opinião, né? E aí, o trabalho em si é desenvolvido pela terceira etapa, que é a questão do relatório, né? O relatório de auditoria é o documento final no qual o auditor independente expressa a sua opinião como resultado dos trabalhos de auditoria. Essa etapa é desenvolvida na firma de auditoria, né, e será tratada, né, no caso, em capítulos anteriores, né, do livro. Então, com a entrega do relatório de auditoria, o cliente que a contratou encerra-se o ciclo de vida da auditoria independente. Então, a auditoria em si, o processo da auditoria, ela se encerra com a entrega do relatório, ou então a publicação do relatório. Então, se encerra naquele momento.
E aí, um grau, né, é um dos principais fatores, né, que vão trazer credibilidade para esse processo de auditoria, da auditoria externa, e que trazem maior confiabilidade do processo, é a questão da independência. A gente sabe que os auditores externos, eles têm um grau de independência muito maior do que um auditor interno, justamente porque ele não é um funcionário da empresa. Então, ele não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa que está auditada, ele não tem, como é que eu posso falar? Ele não tem nenhum fator de interesse conflitante com a empresa. Então, ele pode emitir uma opinião isenta, né, assim, da avaliação dele das demonstrações contábeis. Então, o que diz a NBC-PA 02? Ela estabelece condições e procedimentos para o cumprimento dos requisitos da independência profissional nos trabalhos de auditoria. Então, a condição da independência é fundamental e óbvio para o exercício da atividade de auditoria independente. E aí, o que seria essa independência, né? O que configuraria essa independência dentro do trabalho da auditoria externa? Então, entende-se como independência o estado no qual as obrigações ou interesses da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses das entidades auditadas para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em suma, é a capacidade que a entidade de auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios imparciais em relação à entidade auditada, aos acionistas, aos sócios, aos cotistas, aos cooperados e a todas as demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho. Então, trocando em miúdos, né, o que seria essa independência? É a capacidade da auditoria gerar, né, uma opinião que não esteja com conflitos com os interesses da empresa que está sendo auditada. Então, ela é isenta, né, é uma opinião isenta, é uma opinião independente. Ela não está ela não está subordinada a nenhum interesse daquela organização que está sendo auditada. E por não ter essa questão desse interesse, que ela realmente, né, ela tem essa capacidade de ser isenta. Então, o objetivo, né? Segundo estabelece os itens 3, né, da NBCTA 200, aprovada pela resolução tal, né, o objetivo da auditoria externa ou independente é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. Então, esse é o objetivo maior da auditoria externa, né, aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis pelos usuários. A gente sabe, pessoal, que essas demonstrações contábeis, e a gente já estudou muito sobre isso, elas vão revelar a real saúde financeira da empresa, né? Através do balanço patrimonial, através da DRE, que a gente consegue saber o grau de endividamento da empresa, né? Através do cálculo dos índices de endividamento, a gente consegue saber qual é o real grau de liquidez na empresa, ela consegue honrar com suas dívidas, a gente consegue calcular a questão da rentabilidade, né? Se a empresa está tendo lucratividade. Então, como confiar? Como eu saber realmente que aquela demonstração contábil, realmente, aquele valor que está expresso naquela demonstração realmente é correto, né? É através da auditoria externa, ela que vai nos trazer uma confiança, né, um grau de confiança nessas demonstrações contábeis. Então, para alcançar esse objetivo, o auditor independente expressa uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicado. A estrutura do relatório financeiro aplicado é aquela adotada, né, pela administração, e quando
apropriado pelos responsáveis pela governança na elaboração das demonstrações contábeis, que é aceitável, tendo em vista, né, tendo em vista a natureza da entidade, né, e o objetivo das demonstrações contábeis, ou que seja exigida por lei ou regulamento. Aí ele diz o seguinte, né, no caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, a opinião do auditor, ela evidenciará se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes e em conformidade com a estrutura do relatório financeiro. Então, vejam, pessoal, como a opinião do auditor ela tem um peso grande, né? Essa opinião do auditor tanto pode acabar com a reputação da empresa, como também ela pode, né, fazer com que a empresa aumente, né, a confiança dos investidores para trazer maiores investimentos para ela. Então, a opinião do auditor, dependendo da opinião dele, ele pode arruinar com a reputação da empresa ou não. Então, é algo muito sério. Então, para que o auditor independente esteja devidamente capacitado a expressar opinião, é necessário que a auditoria seja conduzida em conformidade com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes. É importante destacar, né, conforme consta no item tal, que ao expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, o auditor preocupe-se em determinar se elas foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicado. Entretanto, a opinião do auditor não assegura, por exemplo, a viabilidade futura da entidade, nem a eficiência e eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade. Em algumas situações, porém, lei e regulamentos são aplicáveis ao exigir que o auditor forneça uma opinião sobre assuntos específicos, como a eficácia do controle interno ou a compatibilidade do relatório separado da administração com as demonstrações contábeis. Nesse caso, o auditor deve empreender trabalho adicional para embasar tais opiniões. Então, aqui é importante, né, que ao expressar essa opinião, o auditor, né, tenha confiabilidade, né, que ele se preocupe em determinar, né, essa questão da opinião. Então, ele tem que se embasar por fatos concretos, né, ele tem que ter provas para embasar realmente aquela opinião que ele vai trazer. Opinião que seja favorável ou não, mas ele tem que se embasar em dados concretos, né? Então, ele tem que se preocupar, né, ao elaborar essa opinião. E aqui a gente vai ver quais são as demonstrações contábeis que realmente são sujeitas à auditoria. Então, as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria, elas estão determinadas, né, no parágrafo 3º do artigo 177 da Lei número 6.404 de 76. Então, quais são as demonstrações contábeis que elas passam por objeto da auditoria? O balanço patrimonial, né, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, né, o livro caixa, e a demonstração do valor adicionado e as respectivas normas explicativas. Então, essas são as principais demonstrações contábeis que são sujeitos à auditoria. É lógico que outros documentos também são passíveis do crivo da auditoria, como a questão dos extratos bancários, né? Toda a movimentação, tanto de extrato bancário, como a questão dos extratos de aplicações da empresa, então, são verificados também. Dentre outros livros, né, de escrituração da empresa, também são utilizados para efeitos de auditoria. Então, essas demonstrações contábeis
são elaboradas pela administração com supervisão geral dos responsáveis pela governança das companhias. Aí nós vamos agora para a parte da questão dos requisitos éticos. Então, nós temos aí alguns dispositivos, né, da NBCTA 200 que falam sobre justamente a questão do requisito ético, né? Essa questão da ética, ela é um aspecto bastante primordial no trabalho da auditoria, principalmente no que concerne a auditoria da auditoria externas, né? Porque esse auditor, se ele não trabalhar, se ele não pautar o seu trabalho com a ética, ele pode arruinar com a reputação de uma empresa, né? E com a reputação da empresa, ele pode afetar a vida de várias pessoas, né? Dependendo do porte da empresa, pode afetar com a vida de milhares de pessoas. Então, o que a norma fala sobre a questão do requisito ético, da questão do trabalho do auditor? Então, o item 14 fala, né, que o auditor deve cumprir as exigências éticas relevantes, inclusive as pertinentes à independência, no que se refere aos trabalhos de auditoria das administrações contábeis. O auditor está sujeito a exigências éticas relevantes, inclusive as relativas à independência, no que diz respeito a trabalhos de auditoria das administrações contábeis. As exigências éticas relevantes abrangem o Código de Ética Profissional de Contabilista, relacionados à auditoria das administrações contábeis, bem como as NBCPAs aplicáveis. Os princípios fundamentais da ética profissional relevantes para o auditor, quando da condução da auditoria das demonstrações contábeis, estão implícitos no Código de Ética do Profissional do Contabilista, que trata o controle e qualidade. Esses princípios estão em linha com os princípios do Código de Ética da IFAC, né, cujo cumprimento é exigido dos auditores. E aí, que princípios são esses, né? A integralidade, a objetividade, a competência e zelo profissional, a confidencialidade, o comportamento ou conduta profissional. Então, o Código de Ética do Profissional do Contabilista e as normas profissionais do Conselho Federal de Contabilidade mostram como a estrutura conceitual deve ser aplicada, né, em situações específicas. Eles fornecem exemplos de salvaguardas que podem ser aprimorados para tratar das ameaças ao cumprimento dos princípios fundamentais e fornecem também exemplos de situações nos quais as salvaguardas disponíveis para tratar a questão das ameaças à ética, né? Como se fala aqui em ameaça, eu estou falando de situações que podem gerar um conflito, né, de interesse dentro da questão do trabalho em si dos auditores. No caso do trabalho de auditoria ser de interesse público e, portanto, exigido pelo Código de Ética do Profissional do Contabilista e pelas normas profissionais do CFC, exige que o auditor seja independente na entidade sujeita à auditoria. O Código da Ética Profissional do Contabilista e as normas profissionais descrevem a independência como abrangendo postura mental independente e independência na aparência. A independência do auditor ante a entidade salvaguarda a capacidade do auditor de formar opinião sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa opinião. A independência aprimora a capacidade do auditor, né, de atuar com integridade, ser objetivo e manter postura de ceticismo profissional, né? Essa postura de ceticismo profissional a gente já estudou bem, né? É a capacidade, né, do auditor de ter sempre de sempre ele estar questionando, né, de ser aquela pessoa que está sempre querendo investigar, né, como é que deve ocorrer a questão da auditoria. Então, esse ceticismo profissional, né, essa característica do auditor de sempre estar querendo investigar, né, de sempre ser um detetive, né, de sempre se questionar se realmente aquilo está correto, né. A NBCPA 01, ele trata
da questão, né, das responsabilidades da firma, né, dos auditores independentes, ao estabelecer a questão do sistema de controle de qualidade para a execução dos trabalhos de auditoria, né, a revisão das informações históricas. E outros também trabalhos da asseguração, informações não históricas e serviços correlatos. A referida NBCPA, ela apresenta as responsabilidades do auditor, né, pessoa física ou jurídica, para o estabelecimento de políticas e procedimentos para ele fornecer segurança razoável de que a firma e seu pessoal cumprem com as exigências éticas relevantes, inclusive as relacionadas com a independência. E aí nós temos que a NBCPA 220, ela vai tratar sobre a questão do controle de qualidade, né, da auditoria, das demonstrações contábeis, e ela apresenta a questão das responsabilidades do sócio do trabalho no que diz respeito às exigências éticas relevantes. Essas responsabilidades incluem alertas adicionais por meio da observação, indagações quando é necessário para as evidências do não cumprimento com requerimentos éticos, né, pela questão da equipe de trabalho. Então, toda aí essa questão da normatização, né, realmente é importante, né, principalmente o cumprimento desses princípios, né, da integralidade, da objetividade, né, da questão da competência, do zelo profissional, da confidencialidade, né, do comportamento ou conduta profissional do auditor independente. E aí, a questão da utilização dos trabalhos da auditoria interna. Então, aqui, até que ponto o auditor externo pode utilizar, né, trabalhos já feitos pelo auditor interno dentro do seu trabalho de auditoria. Então, a gente sabe que muitas dessas organizações que são auditadas, elas já possuem no seu quadro de funcionários um auditor interno. Então, até que ponto o auditor externo pode utilizar esses trabalhos da auditoria interna para o seu efetivo trabalho? Então, o auditor independente, ao desenvolver os trabalhos de auditoria em uma entidade que tenha função de auditoria interna, né, poderá optar pela utilização do trabalho dos auditores internos para modificar a natureza, a época ou reduzir a extensão dos procedimentos de auditoria que ele realizará. Então, se o auditor interno, aliás, se o auditor externo vê que aquele trabalho da auditoria interna foi bem executado, né, está bem documentado, ele pode utilizar a parte daquele trabalho para reduzir, né, o volume de testes que ele vai fazer, o volume de documentos que ele vai analisar. Né? Ele pode pegar parte daquele relatório, né, parte do trabalho da auditoria interna e utilizar para o seu trabalho. Aí nós temos uma ressalva, né, de quando é que isso pode ser utilizado. Entretanto, né, então nós temos aqui uma exceção, né? Entretanto, essa opção somente será adotada quando o auditor independente tiver certeza, né? Então é importante que ele tenha certeza de que a função de auditoria interna da entidade seja relevante para os trabalhos da auditoria externa. Isso ocorre quando a natureza das responsabilidades e atividades da função de auditoria interna estiver relacionada com os relatórios contábeis da entidade. Então, o auditor externo ele tem que tomar cuidado, né, para utilizar essa questão dos dados da auditoria interna. Né? Ele só pode realmente utilizar isso quando realmente ele tiver certeza de que essas atividades, né, realmente foram isentas, né, e essa parte da auditoria interna, ela seja relevante, né, para o trabalho da auditoria interna. Então, ele tem que ter certeza, né, dessa relevância do trabalho da auditoria interna para a questão do seu trabalho, né, lá na auditoria externa. Então, essa NBCTA 315, ela estabelece que quando a entidade mantiver funções de auditoria interna, o auditor independente deverá obedecer entendimento dos seguintes assuntos para determinar se a auditoria interna é relevante para seus trabalhos. Então, quando é que
quais aspectos que ele deve observar. Então, ele deve observar a natureza da responsabilidade, da função de auditoria interna e como ela está posicionada na estrutura organizacional da entidade e se as atividades elas são realizadas ou serem realizadas pela função de auditoria interna. Então, além disso, né, os itens dessa NBCTA estabelecem que é provável que a função de auditoria interna seja relevante para o auditor independente se a natureza das responsabilidades e atividades da função de auditoria interna estiver relacionada com as demonstrações contábeis da entidade e o auditor independente espera utilizar, né, os trabalhos do auditor interno para modificar a natureza, a época ou reduzir a extensão dos procedimentos da auditoria a serem realizados. Né? Se o auditor determinar que a função de auditoria interna é provavelmente relevante para a auditoria, então aplica-se aquelas normas, né, da NBCTA que foram vistas. Então, os objetivos da função da auditoria interna portanto, a natureza de suas responsabilidades e a sua posição na organização, né, variam amplamente e dependem do tamanho da estrutura da entidade, das exigências da administração e, quando aplicável, das pessoas responsáveis pela governança. As responsabilidades da função de auditoria interna podem incluir, por exemplo, o monitoramento do controle interno. Então, aqui, o que pode ser aproveitado, né? A questão da auditoria interna, a questão do monitoramento do controle interno, a administração do risco e a revisão, né, da conformidade com leis e regulamentos. Então, realmente, o que é visto, realmente, se o trabalho da auditoria interna, ele vai ver se a questão dos pagamentos, a questão de todas as operações financeiras, no que concerne também a escrituração dos livros, eles estão de acordo com as normas e leis mais atuais, porque a gente sabe que, quando se trata dessas escriturações de documentos contábeis, praticamente todo ano são elaborados novas leis e regulamentos, né? E muitas vezes cada regulamento modifica um aspecto lá da estrutura, né? De como essas demonstrações elas são apresentadas. Então, o profissional de contabilidade ele sempre tem que estar atualizado, né? Porque todo ano é lançado novas leis, novos regulamentos que vão tratar sobre essa questão, né, dessas demonstrações contábeis. Então, o auditor externo ele pode muito bem utilizar essa revisão, né, dessas normas do auditor interno no seu trabalho, né, para que ele não tenha que verificar isso novamente, né. Então, diz aí, se a natureza das responsabilidades da função de auditoria interna estiver relacionada com as demonstrações contábeis, a consideração do auditor independente sobre as atividades executadas ou serem executadas pela auditoria interna pode incluir uma revisão do plano de auditoria da função da auditoria interna para o período, se houver a discussão desse plano por auditores internos. Por fim, é importante destacar que, conforme faculta a NBCTA 610, nas ocasiões em que o auditor independente não tiver certeza de que a função de auditoria interna da entidade seja relevante para os seus trabalhos, ele pode decidir não utilizar os trabalhos dos auditores internos para não afetar a natureza, a época ou a extensão de seus procedimentos de auditoria. Então, isso daqui, esse ponto é importante frisar, né? Que se o auditor externo ele não considerar que aquele trabalho é relevante, né, para expressar a sua opinião, ele pode descartar, né? Descartar toda a extensão do trabalho da auditoria interna já realizada, né? Ele pode aproveitar ou não, né? Fica facultado ao auditor interno. Aliás, fica facultado ao auditor externo. E aí a gente tem o livro ele traz, né, uma diferenciação, né, quais são os pontos que
divergem, né, que são diferentes da auditoria interna e da auditoria externa. Então, são vários os motivos que tornam a auditoria interna diferente da auditoria externa. Então, enquanto as funções da auditoria interna são desenvolvidas por auditores pertencentes ao quadro de empregados da própria organização ou por auditores independentes contratados para esse fim, as funções da auditoria externa são realizadas exclusivamente por auditores independentes. Então, nós temos essa diferenciação, né? A auditoria interna é realizada por um profissional da própria empresa, né? É um funcionário da empresa, e a auditoria externa é realizada pelo um profissional à parte, né? Pelo auditor independente à parte da empresa. Enquanto as etapas do ciclo de vida da auditoria independente são realizadas parte da firma de auditoria e parte da organização auditada, essas etapas de ciclo de vida da auditoria interna, quando executadas por auditores da organização auditada, são realizadas dentro da própria organização auditada. Então, aí nós temos a diferença, né? A auditoria independente, né? Ela pode ser, parte dessa auditoria pode ser realizada dentro da organização auditada, como também pode ser realizada na própria firma de auditoria, né? Então, essa auditoria independente, a auditoria, ela acontece em dois modos, né? Parte da auditoria independente, né, da auditoria externa, é realizada dentro da empresa e parte é realizada dentro do escritório de auditoria independente. Já a auditoria interna, não. A auditoria interna, praticamente todo o trabalho de auditoria é realizado na própria organização. Aí vamos lá. Enquanto o principal objetivo do auditor independente é expressar uma opinião que possibilite aumentar o grau de confiança dos usuários externos em relação às demonstrações contábeis, os objetivos da função de auditoria interna variam amplamente e dependem do tamanho e da estrutura da entidade, dos requerimentos da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela governança, né? As atividades da função de auditoria interna podem incluir um monitoramento do controle interno, né? Exame de informações contábeis e operacional, revisão da atividades operacionais, etc., né? Enquanto o ciclo de vida da auditoria independente pode ser dividido em 3 etapas, a questão do planejamento, execução e relatório, o ciclo de vida da auditoria interna é mais abrangente, né, e pode ser dividida em 4 etapas, que a gente já viu, né, planejamento, execução, relatório, né, e o follow-up. Enquanto as atitudes dos auditores internos, embora independente, é limitada aos interesses da organização, os auditores externos têm independência plena para expor suas opiniões em relatórios de auditoria. Enquanto, para exercer as atividades de auditoria independente, o auditor precisa ser obrigatoriamente contador, está devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Auditores Independentes para exercer suas funções de auditoria. Então, para exercer suas funções de auditoria interna, o auditor não precisa ser contador e também não está sujeito a se cadastrar nos órgãos citados. Inclusive, vocês, técnico de finanças, pode ser um auditor interno, certo? Vocês podem realizar procedimentos, né, processos de auditoria interna, né? Podem verificar, né, tanto a questão dos relatórios financeiros, né, fazer toda aquela parte burocrática, né, e financeira da entidade. E agora a gente vai para a última parte, né, que trata da questão do relatório de auditoria, né, que na realidade é a última parte, né, do trabalho de auditoria externa, a culminância de todo o trabalho já desenvolvido. Então, conforme já comentamos, o resultado dos trabalhos de auditoria realizados pelos auditores independentes está consubstanciado em um relatório de auditoria dirigido aos usuários que contrataram o serviço de auditoria. Normalmente, esses usuários são os acionistas, os responsáveis pela governança da entidade, cujas demonstrações contábeis foram auditadas. O relatório ele deve ser apresentado por escrito, isto é,
emitido de forma impressa em um papel ou em e-mail eletrônico com a assinatura do auditor independente ou do sócio da firma de auditoria. Então, esse relatório, pessoal, ele vai ser dirigido tanto às pessoas que contratam o serviço de auditoria, né? Normalmente, quem são esses usuários? São os acionistas, né? São os responsáveis pela governança da entidade, né? Quando eu falo em governança da entidade, eu estou falando no chefe, né? No gerente daquela entidade, né? Da empresa ao qual vai passar pelo processo de auditoria. Então, esse relatório, ele pode ser tanto emitido de forma impressa, como também pode ser emitido de forma eletrônica, desde que, né, contenha a assinatura do auditor independente, né, do auditor que fez aquele processo de auditoria. E aí nós vamos ver quais são as normatizações, o que tem que ter nesse relatório. Então, o item A37 da NBCTA 700, ele estabelece que a assinatura do auditor seja em nome da firma de auditoria, em nome do pessoal de auditor ou dos dois, conforme apropriado. Então, o nome da assinatura do auditor, ele pode ser tanto em nome pessoal, então pode conter tanto o nome pessoal do auditor, como também pode ter o nome da firma de auditoria, da qual foi, né, da qual a empresa foi contratada, né, a firma de auditoria, ou pode ter o nome dos dois, né, ter o nome do auditor, que foi responsável por realizar esse processo de auditoria, como ter o nome lá da firma em si. Então, ao expressar sua opinião sobre as demonstrações contábeis por meio do relatório de auditoria, o auditor independente deve indicar a base que fundamenta a opinião. É importante destacar que a opinião do auditor independente deve indicar se as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura do relatório final aplicado. Então, o auditor, ao expressar sua opinião, ele vai dizer se as demonstrações estão, né, de acordo com a estrutura, né, se elas foram elaboradas de forma adequada com os requisitos, né, técnicos e observado com aquelas normas de auditoria. Nesse relatório, o auditor independente deverá afirmar que os trabalhos foram realizados em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, somente quando ele tiver cumprido as exigências contidas nas normas e também todas as demais, né, NBCTAs relevantes para a auditoria. O relatório do auditor independente não pode ter data anterior à data que ele obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião sobre as demonstrações contábeis. O que isso quer dizer? Então, a data lá da assinatura do relatório não pode ser anterior a algum fato, né, alguma evidência ou de fraude, ou mesmo de erro que consta lá que ele encontrou realizando a auditoria. Então, se ele vê que tem algum erro, né, dentro do balanço patrimonial que foi publicado em uma data X, então o relatório ele não pode ser antes daquela data, ele tem que ser depois, né? Isso é bem óbvio, né? Então, tem que tomar cuidado, né, com essa questão de data dentro do relatório de auditoria. Então, a IBCTA 700, ela indica quais são os elementos que devem compor o relatório de auditor independente. Então, esses são os elementos que devem conter o relatório de auditoria. Então, quais são os elementos? O título, né? O título do relatório de auditoria, o destinatário, né? Conforme exigidos pelas circunstâncias da contratação. Então, a quem se destina, né? A quem se destina essa auditoria, né? Normalmente a quem? Aos sócios, né? Daquela empresa, aos dirigentes, né? Aí contém um parágrafo introdutório que identifica as demonstrações contábeis auditadas, né? E nesse parágrafo vai conter, foram auditadas, né? O balanço patrimonial, a DRE,
tais documentos. Então, ele vai dizer nesse parágrafo introdutório quais foram os documentos que foram, né, auditados. Ele vai descrever a descrição das responsabilidades da administração, então ele vai dizer o que a administração faz, né, dentro da empresa, descrição da responsabilidade do auditor por expressar opinião sobre as demonstrações contábeis e alcance da auditoria, que inclui referência às normas brasileiras de auditoria, as normas de auditoria brasileiras e internacionais de auditoria, e a lei ou regulamento e a descrição de auditoria de acordo com essas normas. Então, aqui nesse parágrafo, o que o auditor vai dizer? Que a opinião dele está de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Então, toda a questão da opinião dele se pautou por aquelas normas e procedimentos, né, e normas e regulamentos, né, que estão tanto na legislação brasileira quanto internacional. E aí nós temos, né, outro parágrafo, que é o parágrafo mais importante dentro do relatório, onde o auditor vai dar a sua opinião, né? O parágrafo da opinião contém uma opinião expressa sobre as demonstrações contábeis e referência à estrutura do relatório financeiro aplicado, utilizada para elaborar as demonstrações contábeis, práticas adotadas no Brasil, se for o caso, incluir a demonstração de origem da estrutura do relatório financeiro aplicado. Existe, como eu já falei, 4 tipos de relatório de auditoria. E esses relatórios, eles só vão mudar nesse parágrafo, né? A diferença desses 4 relatórios só vão mudar nesse parágrafo aí da opinião. Então, quais são os tipos? Nós temos o relatório limpo ou sem ressalvas. Então, quando o auditor ele não encontrar nada de errado nas demonstrações contábeis, ele vai, né, dizer que a opinião dele, né, vai dizer que não encontrou nada que fosse errado na organização, né? Ele vai dizer que as demonstrações contábeis estão elaboradas, né, de acordo com as normas brasileiras. Então, ele vai, né, vai dar uma opinião limpa e sem nenhuma ressalva. Aí nós temos, esse seria o relatório melhor, né? Seria, toda empresa espera receber um relatório desse tipo, né? Limpo sem ressalvas. Aí nós temos o segundo tipo de relatório, que é o relatório com abstenção de opinião. O que é esse relatório com abstenção de opinião? É quando o auditor, dentro do trabalho dele, ele não encontra documentos que possam substanciar a questão da opinião dele. Então, ele não encontra fatos relevantes para que ele possa dar uma opinião concreta. Então, nesse caso, ele não conseguiu dar uma opinião. Então, quando eu falo que ele não consegue dar opinião, essa opinião ela nem é favorável e ela nem é favorável ou não, né? Ela é meio que isenta, né? Então, esse tipo de relatório, ele não conclui nada, porque na realidade o auditor ele não foi possível de dar uma opinião sobre a questão das demonstrações contábeis. Então, esse é o tipo de relatório com abstenção de opinião. Então, ele praticamente, essa auditoria é realizada não serviu de nada, porque o auditor ele não deu uma opinião. Aí nós temos o relatório também adverso. Esse é o pior tipo de relatório de auditoria, porque ele o relatório é quando o auditor ele encontra algum erro, né, encontra alguma fraude, encontrou algum fato, né, relevante dentro do procedimento lá de auditoria realizado, e aí ele emite uma opinião adversa, né? Esse seria o pior cenário possível para a empresa, né? Então, encontrar um relatório com opinião adversa, né? E nós temos também o limpo ou sem ressalvas, o adverso com abstenção de opinião, e tem outro que eu não me recordo agora, né? Mas depois eu posso falar para vocês. Então,
são os três, né? Aliás, os três principais são esses: o limpo ou sem ressalvas, né? Com a abstenção de opinião e o adverso. Esses são os principais tipos, né, de relatório de auditoria. Então, ao final da opinião ao final do parágrafo da opinião, né, do auditor, ele deve indicar a localidade, né, em que o relatório foi emitido, a data do relatório do auditor independente e a assinatura do auditor. Então, essa é a estrutura, né, do relatório da auditoria. Então, nós encerramos, né, essa parte da auditoria, né,